Então, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Vamos nos preparar para a reunião dessa noite. Noite fria, né? O frio voltou lá do sul. Vai ficar uns dias mais conosco aí, né? Parece que vai ficar mais uns dias. Vamos então dar aqui os nossos recadinhos. Hoje, todo mundo conhece a casa. Hoje eu não estou vendo nenhuma carinha diferente aqui. O meu irmão já é o nosso, já tenho visto aqui. Tem as duas aqui, são primeira vez? Ah, é? Nossa, eu não vi vocês aqui, não? Nós vamos abraçando carinhosamente também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que eles possam, de onde quer que estejam, receber os eflúvios benéficos dos nossos irmãos maiores que nos assistem. E vamos, então, já que tem gente nova, a gente vai avisando que a nossa casa está aberta todos os dias da semana. Segunda, terça e quinta-feira os trabalhos são nesses horários mesmo, às 8h15, né? Quem quiser conversar com as minhas irmãs que faz o atendimento fraterno, só chegar meia hora antes, então tem sempre aí uma irmã preparada, um irmão preparado para conversar com mais vagar, né? Com mais tranquilidade, orientar. E na quarta-feira também tem trabalho, é à tarde, o pessoal que quer vir durante o dia à nossa casa, às 14 horas. Lembrando também que na terça-feira é um trabalho mais dirigido para os irmãos que têm problemas com vícios, né? Que procuram a nossa casa para buscar forças, reunir energia para vencer os ímpetos dos vícios, né? E no sábado nós também temos trabalho e aos domingos também. No sábado é às 5 da tarde. 5 da tarde. No mesmo esquema, quem quiser conversar, pode vir meia horinha antes. Sempre vai ter alguém para atendê-los. No domingo é às 10 da manhã e tem o trabalho de evangelização infantil. Quem tem criança pode trazer as crianças, né, para já ir recebendo os ensinamentos, recebendo já de uma forma bem divertida, começando a colocar no coração das crianças já a noção, né, noção de Jesus, do Evangelho, essas coisas importantes, né? Fora isso, nós temos o nosso trabalho social. A casa mantém um trabalho social de assistência a 60 famílias devidamente catalogadas, triadas pelas nossas irmãs responsáveis. Eles perfazem um total de 300 pessoas que dependem de uma cesta básica que nós entregamos para eles para sobreviverem. É um trabalho interessante e para o qual nós conclamamos a ajuda dos irmãos que frequentam essa casa, né? Seja doando alimentos não perecíveis, o leite em pó, café, macarrão, arroz, feijão, né? Massa de tomate, né? Molho de tomate, né? Bem como convidando os irmãos para vir nos ajudar na composição das cestas, a preparar as cestas e a distribuí-las, né? Receber os irmãos que vêm buscar cestas, entregar para eles. É um trabalho muito gratificante e, como ensina a doutrina espírita, nós temos que botar mãos à obra, né? Não podemos ficar só lendo, só meditando nas lições de Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus realmente ele era um homem ativo, um homem de ação. Então nós temos que realmente fazer o trabalho por nós mesmos. E que mais? O nosso almoço já fechou, né? Não temos mais convites, graças a Deus, fechou todos, os 100 convites. Então ótimo, porque esses almoços, esses encontros que nós promovemos, que a casa promove, tem o intuito de reunir os trabalhadores, né, para que a gente se confraternize, bem como angariar fundos para dar sustentação a esse trabalho de assistência aos nossos irmãos, né? Não vamos esquecer também no grupo que atendem os nossos irmãos que vivem nas ruas, né? Tem o Marcinho com o grupo dele, que monta os lanches, faz o suco, o chocolate e vai em busca, ao encontro dos irmãos que estão debaixo dos viadutos, nas ruas, abandonados, e leva um pouco de consolo, né, uma palavra amiga e um pouco de alimento também, né? Então tem esse trabalho também. Quem quiser se engajar nele é sempre bem-vindo. E não se esqueçam da livraria, hein? Está lá todos os livros esperando por vocês. Livros básicos da doutrina que são importantíssimos, nós temos que ler. E romances também, tá? Romances espíritas e outros livros que são importantes para a gente formar a nossa consciência, que aliás é o tema de hoje, né? Muito bem, eu acho que é isso. A viagem, né? Temos a viagem no final do ano, nós adiamos um pouco a data, né? Vai ser no começo de dezembro agora, não é isso? Mas é uma viagem também muito legal, nós vamos para lá, para Uberaba e Araxá. Aqueles que nunca foram,
estão convidados a ir. É uma viagem também que a gente busca angariar fundos e ampliar o nosso conhecimento de trabalho de companheiros nossos que estão lá em Minas Gerais com a mão na massa, né, trabalhando em prol da doutrina. Visitamos lá o centro do Tadeu, que é um irmão muito importante, de referência para todos nós, Casa do Caminho lá de Araxá, um trabalho muito bonito, sempre visitamos o Tadeu. E convidamos, já que vamos lá, vamos levar coisas úteis para que o Tadeu possa prosseguir o seu trabalho, tais como pasta de dente, fralda para adultos, né, porque ele tem um hospital em que ele atende pessoas carentes, né? E o que mais que a gente leva? Shampoo, todas essas coisas de higiene pessoal, em geral, não é isso? Sabonete, sabão em pó, não é isso? Tudo isso é bem-vindo. Nós fazemos aí uma caravana, um mutirão e levamos um monte de coisa para o Tadeu para ajudá-lo naquele trabalho. Perfeito? Para isso vamos passar no Bacelli também. O Bacelli, como todos sabem, continua lá o trabalho do Chico, das fotografias, né, de receber as cartas do além para consolar as pessoas. Vamos fazer uma visita para o Bacelli também, né? É muito reconfortante para visitar esses irmãos que nos inspiram, né? Que nos dão força para a gente voltar e trabalhar cada vez mais contentes, com mais alegria e com mais realmente força, consciência, saber que nós estamos numa grande corrente de amor, né, nesse Brasil afora, tentando realmente construir uma nova consciência para toda a nossa humanidade. Dito isso, vamos nos preparar então para a nossa reunião dessa noite. Convidamos a todos que relaxem seus corpos, esvaziem suas mentes, coloquem seu pensamento todo aqui nesse momento, para que possamos nos encontrar com Jesus. Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre amado, o querido Rabi da Galileia, que sempre nos assiste em todas as horas. E nesses instantes, com certeza, recebemos em nossa casa os seus mensageiros de luz, que nos acolhem com carinho. É assim que vamos pedindo, Senhor Jesus. Através de Ti, querido irmão, queremos alcançar Deus, nosso Pai. Que as nossas preces, os nossos pedidos, cheguem ao nosso Pai através da Tua luz, Mestre amado. Abençoe a todos que buscam esta casa de caridade, buscando alívio, buscando conselhos, buscando despertar a consciência de si mesmo, buscando despertar para um novo amanhã, para uma nova vida. Jesus, seja a nossa força, seja a nossa luz, alimente os nossos corações de novas esperanças. Queridos amigos que nos dão sustentação, que possamos merecer o carinho de todos vocês. E mais uma vez agradecemos ao Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, reunidos novamente, em torno do santo nome do Evangelho de Jesus. Que a paz seja com todos nós. Graças a Deus. E hoje o tema da palestra será a consciência, será proferido pela nossa irmã Eugênia. O tema foi tirado do segundo o livro dos Espíritos, que foi escrito pelo Bacelli e ditado pelo irmão José. Um tema fundamental, que é o que nós realmente estamos buscando, despertar a nossa consciência, a consciência de nós mesmos, para alcançarmos mais conhecimento e mais luz. Então, vamos envolver a nossa irmã Eugênia e que ela seja feliz na sua exposição. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite também àqueles que nos assistem pela internet. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Bom, como ele já disse, o tema de hoje é a consciência. E ele nos diz o seguinte: a questão número 621 do Livro dos Espíritos pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. A consciência, por assim dizer, é a presença do Criador na criatura. O drama evolutivo do espírito é unicamente uma luta para harmonizar-se com a consciência. E né? Porque nós estamos sempre em luta para que a gente possamos nos harmonizar com a nossa própria consciência, né? E ela nos cobra sempre, né? Às vezes nós não damos muita bola para a consciência, mas ela está sempre nos cobrando, né? Então, é o drama da criatura, é o drama do espírito, é estar sempre harmonizado com a sua própria consciência. O que é muito difícil a gente conseguir, né? Nós nos harmonizarmos com a própria consciência, estarmos sempre bem, dizer, eu não tenho
nenhum peso na consciência, não há nada que me aflija, né? Sempre nós temos alguma coisa que a gente está sempre pensando, eu fiz isso errado, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, né? Nada do que o homem precisa saber se encontra fora de si. A voz da consciência se acentua com o grau de lucidez alcançada pelo espírito. Também, porque nada do que nós precisamos saber está fora. Do ponto de vista da consciência, tudo que nós precisamos saber está dentro da gente. A consciência, ela nasce conosco, ela se desenvolve à medida que nós vamos crescendo, né? Enquanto somos pequenos, nós ainda não temos total consciência dos nossos atos, porque o espírito ainda não está totalmente consciente. Mas à medida em que nós crescemos, à medida em que nós vamos adquirindo uma certa idade, o espírito vai tomando consciência de si mesmo. Então, ele vai, e essa voz vai se acentuando, ele vai sabendo as coisas que ele tem que fazer. Como ele diz, a voz da consciência se acentua com o grau de lucidez alcançada pelo espírito. Então, à medida em que nós vamos nos tornando mais lúcidos nessa encarnação, ou à medida que o espírito vai se tornando cada vez mais lúcido através das reencarnações, ele vai adquirindo uma consciência maior de si mesmo. Porque nós também adquirimos consciência nessa encarnação, porque quando somos bebês não temos consciência ainda dos nossos atos, até uma certa fase da nossa vida, né? Na infância, ou a criança ainda não tem consciência dos seus atos, é para isso também que serve os pais, para estar sempre apoiando, direcionando. E, à medida que vamos crescendo, vamos adquirindo consciência dos nossos atos. E também o grau de lucidez do espírito também é alcançado através das reencarnações, porque à medida em que o espírito vai reencarnando, a quantidade de vezes em que ele vai reencarnando, cada vez mais ele vai adquirindo a consciência de si mesmo, uma consciência maior das suas responsabilidades perante as leis. Nos espíritos de evolução primária, o instinto sobrepondo-se à inteligente impede que a voz da consciência seja perceptível. Claro, porque nos espíritos de evolução primária, nós vamos pegar os nossos irmãos menos esclarecidos, vamos pegar indígenas, como exemplo. Eles, encontrando-se numa fase de evolução mais primária do que a nossa, o nível de consciência deles ainda é muito inferior ao nosso. E cada um vai responder de acordo com aquilo que tem consciência dos seus atos praticados. Quanto menos consciência você tiver dos seus atos praticados, maior a sua responsabilidade. Se você pegar um indígena que mata, por exemplo, uma outra pessoa, entre eles uma briga, eles se matam. Ele é responsável pelo ato dele? Sim, na medida do seu conhecimento, na medida daquilo em que ele é responsável e tem consciência daquilo que ele está fazendo. Então, nós também, através das nossas encarnações, através do nosso aprendizado durante as encarnações, nós vamos nos tornando mais conscientes. Nós vamos despertando para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. E aí, maior será a nossa responsabilidade quanto mais conhecermos, né? Ele continua. Contrariar os alvitres da consciência é opor-se às leis de Deus. Os que de maneira aparente tentam ludibriar a sua consciência agem movidos pela insanidade. Não se pode dizer que estejam mentalmente sãos. Quantas vezes, né, as pessoas tentam ludibriar a própria consciência, né? Quantas vezes nós mesmos tentamos isso, né? Enganar, como diz, a pior coisa que tem é enganar a si mesmo. Porque enganar ao outro é fácil, enganar a si mesmo é muito difícil. Você pode tentar enganar a si mesmo. Você pode passar a vida tentando enganar a si mesmo, dizendo, não, eu não sou assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Mas nós passamos a vida enganando a nós mesmos. A gente pode enganar os outros, que é muito fácil. Agora, enganar a nós mesmos, enganar a nossa própria consciência, ela nos cobra, ela sempre vai nos cobrar, porque nós sabemos que o que está certo e o que está errado. Então, como ele diz, que tentar ludibriar a sua quando tentam ludibriar a sua consciência, agem movidos pela insanidade. Porque é insano você tentar ludibriar a sua própria consciência, né? Seria como pessoas mentalmente desequilibradas, que tentam enganar a si mesmo, que não têm noção daquilo que estão fazendo.
E nós, é muito difícil a gente conseguir isso. Eu posso enganar, você pode enganar muitos, né, por muito tempo, mas é muito difícil você enganar a si próprio. Tem uma frase que diz assim, eu não sei quem foi que escreveu, mas que diz assim, que os homens não são responsáveis pelas circunstâncias em que atuam, mas são responsáveis pelas escolhas que fazem diante das opções. E é verdade, nós não somos responsáveis, às vezes, pelas circunstâncias que nós temos que atuar, né? As circunstâncias que acontecem, às vezes, nas nossas vidas, nós não somos responsáveis por elas. Mas nós somos responsáveis pelas atitudes e pelas escolhas que nós tomamos diante dessas circunstâncias que nos apresentam. Porque as circunstâncias, quando elas aparecem, a gente tem sempre uma escolha, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu não tive escolha. Tem. Nós sempre temos escolha. Então, seja qual for, mas nós sempre temos uma escolha. Dizer, eu não tive uma escolha, eu tive que fazer isso porque eu não tive escolha. Não, a gente tem uma escolha. E mais tarde, se essa escolha for errada, se essa escolha não for uma escolha segundo as leis, né, de Deus, mais tarde a nossa consciência irá nos cobrar essa escolha errada que nós fizemos. Aí ele diz que a culpa e o remorso são consequências de atitudes em desacordo com a consciência. Os problemas de ordem psicológica, os mais diversos, são originários de conflitos com a sua consciência. As suas causas determinantes são de origem espiritual. Hoje, quantos problemas a gente não vê, né, de pessoas que... Os consultórios de psicólogos, por exemplo, ficam cheios, né, de pessoas que se torturam por problemas de consciência. Quantas pessoas não chegam ao suicídio por problemas de consciência, por não se perdoarem determinado ato? Quantas pessoas não são levadas, às vezes, à depressão? Muitas vezes você é levado à depressão por problemas de consciência. Você tem a consciência tão pesada em relação a algumas coisas que a pessoa é levada a um quadro depressivo. A pessoa é levada ao consultório de um psiquiatra, é levada ao consultório de um psicólogo, né, para que possa estar tratando esses problemas com a sua própria consciência. Enfrentar a si mesmo, olhar para si mesmo é muito difícil. É muito difícil nós pararmos e olharmos para nós mesmos e nos enxergarmos como realmente somos, né? E é a nossa consciência que vai ditar as nossas regras na vida, o nosso caminho a seguir, né? Cada um segue o seu caminho de acordo com a sua consciência. É ele que dita o seu caminho a seguir. Se você vai pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal, é a sua consciência que está ditando isso. Você vai seguir o caminho ditado pela sua consciência. E como ele diz aqui, que os problemas psicológicos, né, são originários de conflitos com a sua consciência. As suas causas determinantes são de origem espiritual. Então, a nossa consciência, nós não podemos achar que a nossa consciência é uma coisa que nós temos aqui e agora, nessa encarnação. A minha consciência não começou aqui e agora. Então, quando eu trago, às vezes, uma depressão muito grande, quando eu já trago em mim uma angústia, quando eu já trago em mim alguns problemas psicológicos que já vêm, às vezes, de tenra infância, o espírito já traz isso com ele. Ele, às vezes, está tão endividado com a lei que ele já traz em si essa consciência de culpa, já nasce com ele. E ele carrega vida fora essa consciência de culpa em relação a algumas coisas. Porque quantas vezes você vê pessoas que você fala, nossa, mas é uma pessoa tão boa, nunca fez nada, por que ele se sente tão culpado de tudo? Porque nós não sabemos os antecedentes, nós não sabemos o que aconteceu em reencarnações anteriores, em encarnações anteriores. E essa pessoa, ele traz já, o espírito traz consigo já esse sentimento de culpa, esse sentimento de que alguma coisa ele fez de errado. E às vezes, desde pequenininho, ele já traz consigo essa depressão, esse mal-estar, esse sentimento que muitas vezes você vê crianças pequenas sem explicação e você leva para consultórios psicológicos, leva para psiquiatra, porque é o espírito que traz isso consigo. Ele não está adquirindo essa consciência nessa encarnação, né? Não é o corpo físico que faz isso, é o corpo espiritual. O espírito já traz consigo
esse peso, essa consciência, esse dever, muitas vezes, que ele tem a cumprir. Porque muitas vezes ele sabe que ele errou e ele vai procurar meios, né, de refazer aquele caminho. Ele vai procurar meios de corrigir o seu erro nessa encarnação. E quem está cobrando isso dele? Deus? Não. É a própria consciência que cobra dele de que ele tem que corrigir os erros passados. É a própria consciência que nos cobra que nós temos. É o nosso espírito, aquilo que nós trazemos conosco, já aquelas marcas que ficam gravadas em nosso espírito, porque quando nós morremos, nós levamos conosco tudo aquilo de bom ou de mal que tenhamos feito, e tudo aquilo de bom ou de mal que tenhamos feito fica gravado de forma indelével no nosso espírito, não tem como você apagar isso. As nossas conquistas, elas ficam gravadas no nosso espírito, e as nossas quedas também ficam gravadas no nosso espírito, os nossos erros também ficam gravados no nosso espírito. E numa encarnação posterior, nós vamos nos cobrar, a nossa própria consciência vai nos cobrar para que a gente esteja resgatando esses erros passados, que é para isso que nós estamos aqui, né? Então, quanto maior consciência nós tivermos de nós mesmos, mais nós nos cobramos, né? Porque nós podemos perceber, né? As pessoas, quanto menos consciência têm das leis de Deus, quanto menos consciência têm de si mesmo, menos se cobram. Menos estão se cobrando a respeito dos seus atos. Nós, quanto mais consciência temos a respeito de nós mesmos, mais nós nos cobramos que os nossos atos sejam, sabe, mais dignos, mais coerentes, mais de acordo com aquilo que o Evangelho nos ensina, né? E é assim que as coisas são à medida que nós vamos aprendendo. Então, é o Espírito que traz isso consigo. Ele já traz essa marca consigo, já traz gravado, nós já temos gravado no nosso corpo espiritual tudo o que nós fizemos de bom ou de ruim. Aí ele continua. Ninguém estará de bem com a vida sem estar de bem consigo mesmo, o que naturalmente implica estar de bem com o próximo. Claro, né? Eu só posso estar de bem com a vida se eu estiver de bem comigo mesmo e com o próximo. Porque também se eu estiver de bem só comigo mesmo, mas viver brigando com todo mundo, eu não estou de bem comigo mesma também, né? Então não adianta falar, eu sou feliz, mas aí você vai viver sozinho? Você vive sozinho no mundo? Não dá. Então, eu vivo bem comigo mesma. Tá, então eu vivo bem comigo mesma, eu vou, me separar do mundo, eu vou viver como um ermitão, porque eu não preciso de ninguém, eu me basto. Aí também, né, é muita arrogância, né? Você achar que você mesmo se basta e não precisa de mais ninguém. Então, a gente, para viver bem, primeiro nós temos que estar bem conosco, depois a gente vai conseguir estar bem com os outros. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, com a sua própria consciência, você não vai conseguir lidar com os outros. Porque é sempre assim, quando você não está de bem com a sua própria consciência, tudo o que os outros fizerem, você acha que alguém está fazendo contra você, você acha que alguém está fazendo para te prejudicar. Você acaba sempre vendo alguma coisa nas atitudes das outras pessoas em relação a você, quando nós não conseguimos estar bem conosco, né? Bom, aí continuando ele diz, raros são quantos se predispõem a ouvir o que a consciência lhe diz, porque sabem que dele não receberão aval para o seu modo de vida. Porque muitas vezes nós preferimos não ouvir o que a consciência diz, né? É normal. A gente, não, minha consciência está dizendo que eu não devo fazer isso, mas eu vou fazer. Porque, como ele diz, isso não é aval para o seu modo de vida. Se eu tenho um modo de vida e a consciência me diz que eu não devo continuar por aquele caminho, que eu estou agindo de maneira errada, que aquilo que eu estou fazendo está errado, e mesmo assim eu continuo, porque isso me convém, né? Muitas vezes é por conveniência. Mas mais lá na frente você vai responder por isso. A sua consciência vai te cobrar com certeza. Nós voltamos àquele ponto em que quanto mais você conhecer, mais te será cobrado. Então, se eu hoje tomo determinadas atitudes, mesmo sabendo que estão erradas, mas que aquilo é o meu modo de vida e que eu não pretendo mudar, porque aí entra outra coisa, eu não pretendo mudar aquele meu modo de vida, e eu sei pela minha consciência que aquilo está errado, o que eu estou fazendo está errado,
e eu não quero mudar, mas na frente isso vai me ser cobrado, né? Então, muitas vezes, nós não ouvimos a voz da consciência, né? Porque sempre fica, né? De um lado o anjinho, do outro lado o diabinho, não é assim? E eles ficam ali, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, e você fica brigando, né? Os dois ficam brigando. Essa imagem todo mundo já viu, né? Então, fica os dois brigando, e você fica, será que eu vou por aqui, será que eu vou por aqui, né? E a gente nunca sabe. No fundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. No fundo, nós sabemos qual é o caminho a seguir. Nós só não seguimos muitas vezes esse caminho porque não nos convém. Mas que nós sabemos que está errado e que não é aquele o caminho melhor, nós sabemos. Mas por conveniência, não seguimos. É impossível fugir à consciência e aproximar-se de Deus. O espaço ocupado pela consciência no homem é muito maior que todos os implementos constitutivos do seu corpo e da sua alma. Não tem como, né? A gente querer fugir à consciência da gente, a própria consciência, e se aproximar de Deus. Não dá, porque são duas coisas completamente contrárias. Para você se aproximar de Deus, você tem que ser um ser cada vez mais consciente. Você tem que agir cada vez mais de acordo com as leis de Deus implantadas na sua consciência. Porque desde que nós nos tornamos um espírito... me fugiu a palavra. Mas desde que nós saímos do reino animal e entramos para o reino nominal, e que nós nos tornamos um espírito consciente, nós adquirimos essa consciência que é latente, ela está em nós. Aos poucos nós vamos desenvolvendo essa consciência, é só uma questão de desenvolver. É como no bebê, a mesma coisa, cabe a comparação. O bebê, ele tem a consciência que já está com ele ao nascer. Só que ela está ainda adormecida e aos poucos ela vai despertando. A mesma coisa com a gente. Nós também nascemos assim, nós temos a nossa consciência latente, ela nasceu conosco, só que ela vai se desenvolvendo à medida que o nosso espírito vai se aperfeiçoando e vai aprendendo. Aí ele diz que o fanatismo religioso entorpece a consciência. Em essência, o espírito é só consciência. Ele está lá o tempo todo à espera, ela está lá o tempo todo à espera de si mesma. O fanatismo religioso entorpece a consciência. Por quê, né? Porque a pessoa deixa de pensar. Porque o fanático religioso, ele não pensa por si mesmo. Ele pensa de acordo com o que ele ouve, de acordo com aquilo que é pregado a ele. Ele não consegue discernir. Ele ouve e age, como, digamos assim, como se fosse um robô, maquinalmente. Ele não consegue pensar por si mesmo, ele não consegue ter esse discernimento. E é por isso que a doutrina espírita ela nos prega, né, que a importância de a gente estudar, a importância de nós usarmos a nossa razão, né? Então, a doutrina sempre diz que tudo que nós lemos, que nós aprendemos, tem sempre que passar pelo crivo da razão, para que a gente possa discernir o que é certo e o que é errado. Nós não podemos ter uma fé cega, acreditar simplesmente por acreditar. Nós acreditamos porque você pensou, você raciocinou. Nós somos seres criados para pensar, para raciocinar. Então, nós temos que pensar. E essa, como ele diz que o fanatismo religioso entorpece a consciência, a pessoa fica entorpecida, ela não consegue pensar. Quantos a gente vê por aí? Quantos fanáticos religiosos hoje no mundo que levam a guerras, que levam a destruição? Quantas pessoas, através do fanatismo religioso, que não conseguem pensar, não conseguem ter a consciência de Deus, né? Porque eu acho que falta a consciência de Deus nessas pessoas. E você vê hoje quantas guerras no mundo em nome de um fanatismo religioso. Em nome de você não conseguir pensar. Simplesmente aquilo é como se fosse um chip implantado no cérebro da pessoa e a pessoa não pensa mais por si mesma. Ela acredita piamente em tudo aquilo que ela ouve, sem pensar, sem discernir, sem tentar raciocinar aquilo que ela está pensando. Então, em nome disso, em nome desse fanatismo religioso, né, quantas atrocidades já não foram cometidas no mundo. Aí ele continua. A perfeição que se almeja é o império absoluto da consciência. As inspirações de ordem superior têm a consciência como fonte. A perfeição que nós almejamos
é o império absoluto da consciência. Quando nós tivermos consciência de nós mesmos, quando nós somos conscientes daquilo que nós realmente somos, nós vamos conseguir essa perfeição. Os seres mais perfeitos, eles têm uma consciência mais integral, digamos assim. A nossa consciência é muito limitada. Quando nós tivermos a consciência integral, a consciência do universo, aí nós seremos seres mais conscientes. Nós somos hoje muito pequenos, né? A nossa consciência é muito limitada ao nosso mundinho. A minha consciência é limitada a mim mesma, ao meu espaço, né? Então, e para sermos seres perfeitos, quando nos atingirmos essa perfeição, nossa consciência vai se expandir, nós vamos ter uma consciência muito maior. Então, hoje nós temos uma consciência pequena e mal conseguimos lidar com essa consciência pequenininha que a gente tem, né? Que se limita ao nosso próprio umbigo. Então, a gente mal consegue lidar com ela. Se os homens procurassem pautar-se pela consciência, o mundo bem depressa se transformaria. Todos os interesses imediatos que o homem costuma priorizar conflitam-se com os interesses da consciência. O mundo, se todo mundo tivesse a consciência do bem e do mal, se todo mundo agisse de acordo com a consciência, principalmente quando se fala consciência, a consciência voltada para as leis de Deus, o mundo seria muito melhor. Não haveria guerras, não haveria fome, não haveria miséria, não haveria, sabe, tantas coisas que nós vemos hoje no mundo, porque haveria a consciência do ser humano de que o próximo é como ele, a consciência de que o seu irmão está ali, ele é igual a você. Jesus já disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, haveria essa consciência, a consciência universal, a consciência de que todos os homens são irmãos, a consciência de que todos são filhos de Deus, a consciência de que você tem que ajudar a todos, a consciência de que nós estamos aqui por um determinado, para se cumprir principalmente nós estamos aqui para podermos reparar os nossos próprios erros. E se nós tivermos a consciência de que nós somos seres ainda tão pequenos e tão limitados e que estamos aqui para nos ajudar, se nós conseguíssemos nos ajudar mutuamente, as pessoas do mundo se ajudassem mutuamente, porque todos são irmãos e todos estão aqui num mesmo processo de cura, num mesmo processo de reabilitação, então o mundo seria muito melhor. Mas nós não temos essa consciência ainda, né? De que nós estamos aqui, cada um acha que é melhor do que o outro, cada um acha que está aqui por um determinado motivo. Não, mas não, nós todos somos iguais. O dia que nós nos conscientizarmos de que todos são doentes, que todos estão aqui no grande hospital e que todos precisam de ajuda e se unirem, né, e buscarem essa ajuda, o mundo vai ser muito melhor. Mas enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai ficar brigando entre si, um se achando melhor do que o outro, né, e acontece o que a gente vê. Na parábola do filho pródigo, contada por Jesus, a volta do filho à casa paterna acontece após ele ter caído em si, ou seja, tomado consciência de seus erros, né? Então, é isso que acontece na parábola do filho pródigo mesmo. Quando o filho vê que caiu, vê que errou, vê os erros que cometeu, ele volta, pede perdão ao pai, né? E o pai o perdoa, e o pai festeja a sua volta, né? Dá uma grande festa para festejar a volta do filho e tudo. Mas quando isso acontece? Quando muitas vezes nós vemos na nossa própria vida, né? Quando muitas vezes a gente para e volta, às vezes, né, pelo caminho que a gente fez. Quantos filhos às vezes abandonam o lar e mais lá na frente ele vai falar, nossa, né, por que eu fiz isso, que besteira eu fiz, né? Deixei o meu pai, deixei minha mãe, isso e aquilo. E aí ele toma a tomada de consciência e ele volta para pedir perdão. E isso, em quantas vezes a gente faz isso na vida, né? Enquanto setores da nossa vida nós não fazemos isso, né? Nós tomamos, às vezes, atitude e quando nós paramos e temos essa tomada de consciência do erro que cometemos, às vezes dá para voltar atrás, né? Às vezes não dá. Tem vezes que não dá para voltar atrás, né? A gente pode reconhecer o erro, a gente pode ter uma tomada de consciência e tentar refazer, mas às vezes nessa encarnação não dá mais para corrigir o erro. Infelizmente, nem sempre a tomada de consciência, ela resolve nessa encarnação. Você teve a consciência do seu erro, mas às vezes não dá para corrigir mais nessa.
Então, você vai ter que esperar pela próxima para poder corrigir o erro que você... É bom que você tenha acordado, porque aí você não vai incorrer novamente no mesmo erro, né? Mas, muitas vezes, para reparar o erro, às vezes com determinadas criaturas, como eu já vi muitas vezes, filhos que se arrependem amargamente, o pai morreu, a mãe morreu, e você não tem mais como pedir desculpa, não agora. Então, você vai ter que esperar depois, né? Mesmo que você tenha acordado, mesmo que a sua consciência te cobre amargamente o resto da vida, porque muitas vezes a consciência pesa de tal maneira que a pessoa, né, a consciência pesa e cobra o resto da vida, né? Tem pessoas que sentem a dor do remorso o resto da vida, né? E só quando chegarem no mundo espiritual é que vão conseguir, numa próxima encarnação, tentar reparar o erro cometido, né? Cair em si é deixar que o eu prevaleça sobre o ego, que o divino sobrepuja em nós a nossa própria condição humana. Cair em si é despertar da hipnose que nos é imposta pela imperfeição, partindo as correntes da ilusão que nos mantém cativos à masmorra da ignorância. Quando nós caímos em si, quando nós descobrimos quem realmente somos, quando nós descobrimos o motivo real pelo qual estamos aqui, muitas coisas mudam de figura, né? Aquela ilusão que a gente vive, porque a gente vive num mundo, assim, nós criamos para nós um mundo ilusório, né? De que nós muitas vezes estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui de férias. Mas não é, né? Isso é ilusão, porque nós não estamos aqui passeando, nós não estamos aqui de férias, como eu disse antes, nós estamos aqui para nos reabilitarmos, né? Conosco mesmo, com o próximo, o qual prejudicamos, e conosco mesmo. Com a nossa própria consciência. Então, a gente vem para reabilitar o quê? A consciência, ela vai te cobrar a vida inteira. E muita gente, às vezes, morre de remorso. Tem gente que chega a desencarnar em função do remorso. A dor do remorso é tão grande que a pessoa desencarna. E você já pensou esse espírito, né? Como é angustiante para ele a cobrança, porque muitas vezes quando você não tem nem essa consciência desse remorso enquanto você está aqui, mas quando você chega do lado de lá, a sua consciência começa a te cobrar. E esse que já começa a se cobrar aqui mesmo, quando ele chega do lado de lá, é muito difícil, né? Então, aí eu peguei aqui Cadê? Tá aqui. O Richard Simonetti, ele tem um texto que chama O Despertar da Consciência. E aí ele diz assim, que na questão 990 do Livro dos Espíritos, é perguntado assim, o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? E a resposta, no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, normalmente, o arrependimento se dá do lado espiritual, porque é lá que você vai adquirir a sua consciência maior, né, de saber quem você de fato é e os erros que cometeu. É lá que você vai fazer uma análise mais apurada da sua consciência, dos seus erros, das suas faltas, e vai, né, a maioria de nós pede, né, para vir, pede as provas, porque a sua consciência cobra. Então, é do lado de lá, é no mundo espiritual que nós vamos ter essa tomada de consciência maior. O arrependimento vai nos bater a porta e vai nos cobrar. Os espíritos, muitas vezes você vai pegar em vários livros, né, da doutrina, romances, você vai pegar justamente essa ideia, justamente essa passagem de que as pessoas, de que os espíritos, às vezes no mundo espiritual, cometeram, sabe, alguns erros até graves, né? Aqui enganaram, mentiram, roubaram, sabe, foram responsáveis por prejudicar a vida de muitas pessoas, foram responsáveis por crimes. E essas pessoas, quando estão aqui, não têm consciência disso, nada cobra, né? A consciência deles está. Só que quando chega no mundo espiritual é triste, né? Porque a consciência vai cobrar.
Porque quando chegar no mundo espiritual, a consciência dessas pessoas, uma hora ou outra, quando eles acordarem, quando eles acordarem a si mesmos, né? Porque tem muitos espíritos também que vão passar muito tempo, mesmo no mundo espiritual, sem ter consciência dos erros que cometeram. Mas a lei é para todos. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todos responderão. A consciência um dia vai cobrar desses espíritos também. Pode demorar, porque lá no fundo eles sabem também, só não querem aceitar, mas sabem. Então é uma questão de aceitação. Eles não aceitam os erros que cometeram, porque também muitas vezes nós cometemos erros e colocamos a culpa no outro. É o que acontece com os espíritos que muitas vezes cometem muitos erros e colocam a culpa nos outros. Então, a minha consciência está tranquila, não fui eu, não fiz nada, foi fulano. Então, e lá no mundo espiritual é assim também. Então eles passam, às vezes, séculos no mundo espiritual porque não tem esse despertar da consciência. Fugindo, eles fogem da própria consciência. Como nós também fugimos, né? A gente está sempre dando um jeitinho de fugir da própria consciência. Mas, amanhã ou depois, nós seremos cobrados, com certeza. Porque estamos aqui hoje, né? Estamos ouvindo, estamos aprendendo cada vez mais, né? E, à medida que nós conhecemos mais, quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Então, Então, você não pode dizer, não, mas é que eu sabia, mas sabe, né? Não tem desculpa, sabia, e se você incorreu no erro, a responsabilidade inteiramente sua. Aí o Richard Simonetti, ele continua. Aí eu achei interessante que ele dá alguns exemplos de tomada de consciência, né? Então, ele diz aqui que Paulo de Tarso, perseguidor implacável dos cristãos, experimentou o despertar da consciência no inesquecível encontro com Jesus às portas de Damasco. Então, muitas vezes é um determinado acontecimento na nossa vida que nos faz despertar a consciência de nós mesmos, a consciência do caminho em que a gente está seguindo, daquilo de errado que nós estamos fazendo, como aconteceu com o Paulo de Tarso, né? Foi às portas de Damasco que ele teve essa visão, que ele acordou espiritualmente, né? E depois ele se transformou, né, no grande divulgador do Evangelho. E antes ele era um perseguidor ferrenho, né, de Cristo e de todos aqueles adeptos à doutrina evangélica. E depois, quando ele teve esse despertar, ele se transformou totalmente. E muitas vezes acontece isso com a gente. Quantas pessoas a gente não vê que as pessoas mudam? De repente, acontece alguma coisa na vida da pessoa, e normalmente são fatos graves que levam as pessoas a essa tomada de consciência, porque o mais frequente de nós vermos é quando a pessoa passa por situações muito graves, por situações muito tristes, são nesses momentos que a pessoa tem uma tomada de consciência. Quantas pessoas você não vê que tiveram à beira da morte e que tiveram doenças graves e que, quando elas conseguem se curar, quando elas retornam, quando elas retomam a sua vida normalmente, essas pessoas se modificaram. Elas tiveram essa tomada de consciência. Em algum momento você tem essa, como diz, se usa em psicologia, você tem um insight. Então você corrige, você volta, né? Eu estou indo porque muitas vezes Deus também nos obriga a isso, né? Você está indo por um determinado caminho, vai chegar lá na frente, alguma coisa vai acontecer para que você retome o seu caminho, porque não era aquele caminho que você deveria seguir. Não era o caminho que eu tracei lá atrás quando eu vim. E chegou aqui, eu esqueci, né? Fui por outro caminho. Mas lá na frente, é engraçado porque sempre, se nós pararmos para ouvir, né, as nossas consciências, a gente vai incorrer cada vez em menos erros, sabe? Quando nós dermos mais ouvidos à nossa consciência, que ela está sempre nos alertando, não faça isso, não faça aquilo, não, sabe? Menos problemas nós teremos. Só que a gente não ouve, né? A gente não dá muita bola para ela avisa, aí depois a gente se lamenta. Ai, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Ai, se eu não tivesse agido assim. Mas, muitas vezes, aquela vozinha ali avisou, e a gente não quis ouvir.
E aí ele continua, que Simão Pedro também teve seu momento decisivo ao ver cumprida a previsão de Jesus, que lhe afirmou que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, na fatídica madrugada que antecedeu o drama do Calvário. E a partir desse momento ele dedicou sua existência à causa cristã. E nunca mais ele teve nenhuma vacilação. Então, porque ele também teve essa tomada de consciência, porque Pedro também não acreditava. E Jesus disse, não, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E foi o que aconteceu. Então, ele, a partir daquele momento, que foi um momento difícil, né, com a prisão de Jesus, que para ele foi um momento crucial na vida deles, ele conseguiu, mas ali ele teve a sua tomada de consciência, né? E aí ele continua, que forçoso reconhecer, entretanto, que o arrependimento sincero de quem se conscientiza dos próprios enganos e se dispõe a uma guinada existencial, modificando seus rumos, não é fácil. O homem comum distrai-se das suas responsabilidades, sempre pronto a justificar seus desvios com intermináveis sofismas. Aí ele cita alguns exemplos. Roubei sim, até matei porque tinha fome, alega o criminoso. Então, assim, nós sempre desculpamos as nossas atitudes, né? Eu fiz sim, mas sabe, era porque o fulano pediu, era porque alguém me obrigou, era porque se eu não fizesse isso, e sabe? Então, nós estamos sempre desculpando as nossas atitudes. E como ele diz que a nossa guinada existencial, a nossa mudada de rumo, ela é extremamente difícil. Para que nós mudemos o rumo das nossas existências, para que nós passemos a ser pessoas melhores, para que nós tomemos consciência de nós mesmos e dos nossos deveres, porque nós temos das nossas obrigações perante a lei de Deus e perante nós mesmos, perante o nosso próximo, é uma coisa muito difícil, porque a gente está sempre desculpando as nossas atitudes, né? Não, eu não posso, não dá. Então, ele até cita aqui, ele até diz que pessoas assim transitam pela vida de consciência anestesiada, pela indiferença em relação aos valores morais, para somente despertarem no plano espiritual, quando se habilitam a longas e penosas jornadas de retificação. Então, quando a gente passa o tempo inteiro se desculpando, o tempo inteiro cometendo um monte de erros, e sempre desculpando, sempre se desculpando, mais tarde nós vamos, como ele diz, passar por penosas jornadas de reabilitação. Infelizmente, nós só aprendemos, né, quando a gente sofre, né? Não é que a gente tenha que sofrer, né? Não é obrigatório sofrer para aprender. Mas parece que nós ainda somos assim, né? Só quando a gente sofre é que a gente vai lá e tenta mudar o rumo. Quando está tudo certinho na nossa vida, tudo bonitinho, a gente, mas quando você passa por alguma coisa difícil, quando você passa por situações dolorosas, aí a gente para e pensa se o caminho que a gente está seguindo é o melhor caminho, né? Se é o caminho que a nossa consciência está nos ditando, o caminho que a gente deveria seguir. Normalmente, a gente, é assim que acontece conosco, todos nós, né? Nós só mudamos quando sofremos. Enquanto não sofremos, a gente continua ali esperando, né, para mudar. Amanhã eu mudo, depois eu mudo, né? E a consciência cobra, né? Muitas vezes a consciência fica cobrando que você tem que mudar, que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que, sabe? Mas aí você fala amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, no outro ano, Mas às vezes não dá mais, né? Então, é isso, gente. Meu tempo acabou. Consciência acusa que seu tempo acabou. Minha consciência acusa que eu tenho. Não, o relógio mesmo. Muito bem, então algum tempinho? Poxa, não deixou espaço hoje pro pessoal. É que você falou muito no começo. Eu falei muito? Meu Deus. Falei muito. 2 minutinhos. Vamos abrir 2 minutinhos para quem tiver alguma dúvida ter a oportunidade de colocar, porque o tema é muito importante, gente. Esse tema é fundamental para a gente estar trabalhando, né? Trabalhando dentro da doutrina espírita é fundamental esse despertamento, né? Nós estamos aqui numa tomada de consciência, né? Que nós precisamos mudar de rumo. A consciência é a nossa grande vigia, a nossa grande guardiã, né? Ela que nos avisa.
Então vamos lá, sem mais palavras. Quem quer fazer uma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Está todo mundo assim, com a consciência entorpecida. Nós recomendamos quem não assistiu ao Nosso Lar, ou quem lê o livro, tudo bem. Mas quem quiser assistir ao vivo, em coisa, ao Nosso Lar, ali está é um terreno farto de informações. É claro, nós sabemos que as criaturas que estão passando por aquela coisa, o problema de consciência é o mau uso do livre-arbítrio, né? A gente fala quando se comete grandes erros, então a pessoa é proporcional ao conhecimento, como você falou, vai sofrer mesmo, até se depurar e depois partir para estabelecer o reparo, depois aí vai vivenciar novas situações. Então nós temos ali no Nosso Lar um exemplo bom para quem quiser assistir, né? E o Paulo também já dizia também que tudo podia ser feito. O livre-arbítrio, nós fazemos o que nós quisermos, só que depois... Tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém, né? Ele falava. Então, a gente vai aprendendo. Mais alguém? E é interessante a gente ressaltar aqui, como ela salientou, e os textos salientam, né? Por que a gente toma uma maior desperta no plano espiritual? Porque é a nossa pátria mãe, é a nossa origem. Nós estamos aqui num tempo limitado, nós estamos aqui para exercitar a nossa... Mas você poderia complementar isso, Eugenia? Sim, porque no plano espiritual nós adquirimos a nossa consciência maior. Aqui a nossa consciência está restrita ao nosso corpo físico. Então, nós não temos a nossa consciência integral, nós não temos a consciência daquilo que fomos, dos erros que cometemos, nós não sabemos os erros que cometemos numa encarnação anterior, né? No mundo espiritual, a nossa consciência é maior, ela se clareia, ela se amplia. E quando você ir lá, né, você também está liberto, né, do corpo físico, desse corpo que te aprisiona, inclusive a sua consciência, entorpece, exatamente, porque quando nós estamos no corpo físico, o nosso espírito está meio que entorpecido. Então, ele não está, digamos assim, ele não pensa com toda a sua clareza, né? Quando nós chegamos lá, não. Aí a gente passa para pensar, nós temos essa clareza maior, né, daquilo que nós fizemos e dos erros que cometemos, mas porque aqui também, né, a gente se deixa muito levar por... sabe, pelo social, pelas aparências, e lá não, você está liberto, você tem a condição de avaliar melhor todos os seus erros. Aqui a gente vai vivendo, né? Você está sozinho consigo mesmo, acreditar, você e a sua consciência. Exatamente, é o grilo falante, é a consciência do Pinóquio. Muito bem, obrigado, Janinha. Pois é a recomendação dos nossos amigos maiores. Exatamente. Então tá aí o conselho, né, para todos nós essa noite, é ouvir um pouco mais a nossa consciência, darmos atenção à nossa consciência e partir para a reforma íntima, né? Com firmeza e fé, não é isso? Muito bem, então vamos de novo retomando relaxando nossos corpos, relaxando nossa mente. É chegado o momento de nós aproveitarmos as energias que não recebemos e vamos doar de nós mesmos, né? Vamos doar um pouco em favor dos nossos irmãos em necessidade através das nossas vibrações. É assim que pedimos ao Pai de amor e bondade que nos assiste em todos os momentos. Pai, lembre-se, Pai, de enviar os seus mensageiros de luz ao encontro daqueles que sofrem, sejam nos hospitais, nas prisões, nas penitenciárias, nos manicômios, né? Nos hospitais, onde houver um irmão nosso em humanidade, necessitando, Pai, do teu carinho, da tua compreensão, que ele seja assistido. Quantos, Pai, despertam suas consciências em momentos de dor, que eles sejam amparados pelos nossos maiores, recebam o carinho, para que ele realmente assuma a sua vida, tenha a sua vida em suas mãos nesses momentos, mesmo que seja através da dor. Mas, Pai, estenda também, Pai, as suas luzes, as suas bênçãos pelos nossos irmãos que perambulam pelos umbrais, que ainda permanecem na crosta, que reparam os seus equívocos do passado nos abismos, no Vale dos Suicidas, Pai. Nesses instantes queremos enviar mensagens de amor e carinho, de força para todos esses nossos irmãos, aos nossos inimigos, pedindo por todos aqueles que nos perseguem, que não nos querem bem, que a luz do Pai os alcance,
mas também queremos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, aqueles que estão caminhando conosco, que sejam amparados, que tenham harmonia em seus lares, saúde. Lembremos daqueles que já retornaram à pátria espiritual, nossos parentes que já se foram, e que de lá continuam, tenho certeza, torcendo para o nosso sucesso de nossa reencarnação. Que eles também, Pai, retomem suas caminhadas. Vibremos pela paz em nosso planeta, cobrindo nosso mundo, nosso planeta Terra, de luzes intensas, que cubram todas as nações, principalmente os nossos irmãos responsáveis pelos governos, pelas orientações de todos os povos, que eles sejam intuídos pelo plano maior, vibrar pelos nossos lares, que seja um cantinho de paz, de alegria, de harmonia para todos nós, vibrar pela nossa casa de caridade, pedindo que ela continue assim, nos trazendo sempre oportunidade de reflexão e de aprendizado novo. Vibrar por nós mesmos, pedindo força e coragem para o Pai, para que nós possamos prosseguir na nossa tarefa de renovação interior. Que assim seja, meu Pai. E é assim, queridos, que agradecidos ao Pai de amor e bondade por mais essa oportunidade, a Jesus, o nosso Mestre, e a todos os irmãos que nos dão sustentação, vamos agradecendo por mais esta oportunidade e que ela possa se repita por mais um tempo ainda, meu Pai, para que possamos aprender com Jesus. Que assim seja. Vamos aos passes e depois retornamos aqui, tomamos a nossa aguinha e Deus queira que podemos manter essa paz durante toda a semana.